Olá pessoal, como vão todos? Meu nome é Celso Yamamoto, do Centro de Estudos Shenlong, falando aqui com vocês a respeito de acupuntura e outras terapias alternativas. Hoje eu vou falar aqui de um tema meio polêmico, que vai gerar um pouco de controvérsias também de repente, mas vamos lá. Ela vem de uma dúvida enviada para mim por uma assinante, a Catleia Dulce. Ela mandou uma mensagem curtinha, falando: olá, professor Celso, você poderia falar sobre autismo na visão da acupuntura? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é autismo? Autismo é uma doença neurológica que surge geralmente na infância. As crianças que desenvolvem autismo, elas começam a desenvolver uma certa percepção apenas de si mesmo, elas ficam mais ensimesmadas, não gosta de contato social com outras crianças, vive no seu próprio mundinho, muitas vezes se caracteriza por terem comportamentos repetitivos. Tá? Então, como é que seria esse conceito do autismo, então? Hoje em dia, inclusive, não sei se foi por isso que você mandou essa pergunta para mim, Cataleia, tem pessoas que relacionam casos de autismo com uso de vacinas. Tá? Eu não aceito esse tipo de hipótese, tá? Não é que eu não aceito esse tipo de hipótese. Ela hoje em dia até comprovado que não existe um paralelo direto, ou seja, as crianças que recebem vacinas desenvolvem autismo, porque senão haveria praticamente uma epidemia de autismo toda vez que houvesse uma campanha de vacinação. Então não existe, na verdade, probabilisticamente, estatisticamente, esse tipo de associação. Biologicamente isso não tem relação, mas tem pessoal que fala que tem relação uma coisa com outra, inclusive estão em campanhas anti-vacinações, tá, que eu acho absurdo. Tá? Você tem uma ideia, até o século XIX, tá? O índice de mortalidade infantil era de cerca de 30%. Ou seja, de cada 3 crianças, uma morria antes de completar 5 anos de idade. E depois do desenvolvimento das vacinas, dos antibióticos, tá, esse índice despencou assim, absurdamente, para chegar até ponto de 0,5%, 0,3% em alguns países. Então, é um desenvolvimento muito grande para a gente pensar assim que impediria a vacinação. E até mesmo as pessoas falam assim: eu não quero vacinar os meus filhos porque existe então um risco mínimo da vacina provocar autismo, tá? E eu não quero que minha criança jogue na loteria da vida, ok? Gente, loteria da vida, tá? Você joga na loteria da vida todo dia, até para atravessar a rua. Então, tá, o risco de você atravessar a rua, tá, e morrer atropelado por um carro, nossa, é infinitamente maior do que tomar uma vacina e desenvolver o autismo. Sem falar que aumenta muito a chance de sobrevida. Tá? Por isso que eu falei que esse assunto vai ser meio controverso. Nessa hora tem gente que está me escutando aí, ou está falando concorda comigo, ou tem gente já me xingando por aí. Vamos lá. Tá? Mas o conceito do autismo na medicina chinesa. Bom, autismo para mim tem a ver com um ensimesmamento, fica preso do seu mundinho, fica preso dentro do si mesmo, tá? Isso quer dizer que a energia do elemento fogo acaba comprometida nessa pessoa, porque o si mesmo tem relação com a energia do elemento fogo. Os movimentos repetitivos, o movimento repetitivo tem muito a ver com a energia do vento. O vento tem essa repetição, tem esse conceito do vai e vir. Tá? Então a energia do elemento madeira também está comprometido energeticamente nessa pessoa. Tá? E a partir daí então encontramos os variáveis. Tem pessoas que têm autismo e têm uma memória excelente, absurda até. Elas conseguem se lembrar de detalhes que outras pessoas acabam esquecendo. Tem uns que decoram calendários a ponto de saber em que dia da semana cai uma determinada data. Então, memória, tá? Acaba podendo ter relação com a energia do elemento terra nas pessoas. Aparentemente existem causas genéticas também envolvidas, então pode ter uma relação com a energia do elemento água. Enfim, fora 2 aspectos são mais comuns, vamos dizer assim, nesse diagnóstico de autismo. Eu tenho comprometimento de fogo, tenho comprometimento de madeira,
Então, dois pontos que me surgiriam logo de cara, assim, pensando para tratar as pessoas, seria o ponto F3 ou o VB20, para controlar a energia de vento, tá? E o pontinho em tanque, para trabalhar com essa energia de consciência, prender a consciência, focar a consciência. Mas a partir daí, tá, eu fico sem saber que pontos que eu usaria, tá? Porque vai depender do que está acontecendo, ou seja, eu não vou tratar uma doença específica, eu tenho que tratar o que está acontecendo com cada indivíduo. Então, dois pontinhos eu já pensaria em utilizar nessa pessoa. F3, controlar vento, e o Intang, para controlar mais essa energia do si mesmo, né? Para tirar a pessoa dessa, para ampliar essa energia da consciência dela. Mas fora isso daí, eu tenho que analisar melhor as pessoas. Se ela for muito agitada, por exemplo, não vou usar o estômago 36, vou pegar o pontinho BP6. Tá? Se ela for muito apática, eu vou usar o estômago 36, não vou usar o BP6. Então vai depender muito do que mais está acontecendo com a pessoa. Então eu não vou tratar uma doença específica, eu vou tratar cada caso que vou estar analisando. Tá? Aliás, tem muitos de vocês que estão me mandando perguntas muito específicas, tá? Assim como essa do autismo, tá? Da Catleia. Outros têm me mandado algumas perguntas para responder, falar sobre artrite, tá? Ou sobre gastrite ou fibromialgia. Então temas muito específicos. Eu tento resolver, explicar eles para vocês, só que fica difícil explicar tudo, tá? Porque às vezes não dá para explicar um contexto todo. Então, o que está afetando gastrite, o que está afetando energia de terra, pode não ter relação com a energia do elemento terra. De repente, fogo está nutrindo demais terra. Aí eu posso tratar terra, mas fogo vai continuar mandando energia para a terra. Então, eu tenho que tratar o todo do meu paciente, tá? Então, eu vou tentar fazer mais vídeos como esses, tentando, com esse daqui eu quis pegar alguns dados um pouco mais específicos. Tá? Tem mais uma coisa sobre autismo que eu acho interessante compartilhar com vocês. Nesse conceito mais energético também, existe uma corrente que fala que as crianças que têm autismo são pessoas cujo espírito está habitando corpos diferentes, tá? Em tempos, eles usam o termo tempo, em tempos diferentes. Podemos usar, em vez da palavra tempos, a gente pode usar até dimensões diferentes também. Então é como se o espírito de uma pessoa estivesse vivendo em dois ou até mais corpos ao mesmo tempo. E é por isso que parece que elas ficam distantes. Às vezes elas estão ela está vivendo a vida em um outro corpo, em um tempo ou uma dimensão diferentes. Tá? Eles falam que inclusive as crianças seriam crianças cujo grau de aspiração, tá, espiritual seria diferente do nosso, porque elas estão fazendo essa vivência, tá? Elas estariam encarnando corpos diferentes no mesmo momento. Tá? Aí, quando eu falo tempo diferente, quer dizer que ela pode estar num corpo agora, no nosso presente, só que ela está também vivendo nesse mesmo momento num corpo de uma outra criança no futuro, ou numa sua própria encarnação futura, que fica mais doido ainda também, né? Ou então ela está vivendo no presente, mas ao mesmo tempo ela está nesse momento estando numa encarnação passada dela. Por isso que ela está nessa ambiguidade, tá? O que vira um outro conceito aqui também, tá? Que é difícil tratar essas crianças justamente porque, literalmente, se você tratasse essa criança, teoricamente você estaria matando as encarnações dela em outras vidas, para que só uma encarnação se manifestasse. Então isso daí é que no conceito mais místico do autismo eles dizem que são crianças que estão num estado de evolução espiritual diferente do nosso, mas que ainda não conseguiram atingir esse patamar. Dizem que Buda atingiu esse patamar. Quando ele atingiu seu grau de iluminação, quando ele se tornou consciente de suas encarnações presentes, passadas e futuras. Ou seja, é como se ele tivesse consciente naquele momento de todas as suas encarnações. Então, não estou falando que Buda, tá, era um autista, tá, mas que ele atingiu um grau de evolução que essas crianças ainda não conseguiram atingir. Tá?
Então, mais um assunto polêmico aqui pra gente ficar pensando, ok? Então, mais uma vez, tá? Sem querer criar polêmicas, Buda não era autista, tá bom? Então é isso, gente. Espero que isso daí possa ter aberto mais o conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, tá? Deem likes, tá? Compartilhem esse vídeo, assinem o canal e vejam o site shenlong.com.br, onde eu vou estar mandando para vocês a minha agenda presencial e dos cursos online para vocês, tá bom? Então é isso, me despeço de todos, tchau.